Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma aula do módulo de Sociologia e Filosofia. Hoje nós vamos falar de mais um dos membros da trinca fantástica e fenomenal da Sociologia Clássica. E hoje a vez é do Max Weber. Weber é mais um desses caras brilhantes que, final do século XIX, início do século XX, fez uma contribuição fantástica para as ciências humanas como um todo, não só a sociologia, como a filosofia, como a economia e a história, né, que é a nossa disciplina principal aqui no Historiantes. Então vamos lá, qual é o pensamento weberiano? Weber ele vai ser um cara aí fenomenal, que vai ter uma série de obras que vão ser consideradas como clássicos. E um dos maiores clássicos é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um dos livros mais lidos do Weber, né? E é onde ele trata aí de uma série de questões. Ele vai desde a história, passando pela economia, falando por cultura. E isso é uma característica bem weberiana mesmo. Weber, ele é um cara que leva em consideração uma série de aspectos para poder formular sua teoria. E é por isso que Weber, ele vai ser o cara, o pioneiro, o cara que vai inaugurar um negócio chamado método compreensivo. E o que é esse método compreensivo? O nome ele já é autoexplicativo, de certo modo. Por quê? Esse método consiste em o pesquisador levar em consideração e compreender os contextos sociais, culturais, filosóficos, históricos de determinada sociedade que ele está analisando. Quais são os fatores principais, quais são os aspectos principais dentro do método compreensivo? Aspectos históricos, aspectos culturais e aspectos sociais. Obviamente que aí você vai englobar também política, economia, direito, uma série de fatores. Porque, segundo Weber, compreender uma sociedade é compreendê-la em sua totalidade. E a partir dessa totalidade, formula-se uma teoria em cima das organizações sociais, que é o que o Weber vai fazer com esse método compreensivo. Aliado ao método compreensivo, nós temos um outro conceito que é fundamental para você entender o que é Weber, que é o conceito de ação social. Qual é o conceito de ação social? Ação social é todo o ato de comunicar-se tendo em consideração, tendo como orientação uma outra pessoa. E principalmente, ação social é toda a ação dentro da sociedade que possua uma finalidade. Ou seja, toda a ação que é praticada na sociedade pressupõe-se que o indivíduo, para praticá-la, ele tem uma orientação, uma motivação. Segundo Weber, nós vamos ter aí 4 modelos principais, 4 grandes modelos que são levados em consideração. Um desses modelos é o modelo da ação social com relação a fins, ou seja, o indivíduo vai organizar e orientar a sua ação tendo como motivação uma finalidade, e para essa finalidade ele vai pesar prós e contras. É um tipo de ação social tida como ação social racional, porque o indivíduo, para chegar aos fins, ele vai meditar, ele vai refletir sobre os meios para chegar até lá. Nisso aqui está envolvida uma questão muito fundamental em cada sociedade, que é a ética, ou seja, o modo de conduta dentro de uma sociedade, visto como algo positivo. Outro tipo de ação social é a ação social tendo em relação à tradição, ou seja, a prática que você aprende de forma familiar e você leva isso em consideração. O motivo para você agir daquela forma é o motivo da tradição, aquilo que você aprendeu em casa. Ou seja, tem gente que não varre o lixo pela porta da frente de casa. Por quê? Porque aprendeu assim, porque a mãe disse, não varre porque você espanta as visitas. E você vai fazer tendo como... Qual é o motivo de você não varrer o lixo pela porta da frente de casa? Porque eu aprendi com minha mãe que é assim, eu tenho que fazer assim. Então, a ação tradicional ela tem como base, motivação, aquilo que é aprendido pelo indivíduo dentro do seu aspecto familiar, sua vivência cotidiana, que ele vai aprendendo de forma tradicional. O outro tipo de ação social é a ação social relacionada com valores. Que valores é esse? Geralmente ligados à questão da religião.
Claro que nós vamos aqui levar em consideração também os valores estéticos, valores éticos, mas especificamente a religião vai guiar a ação social tendo como base valores, ou seja, toda vez que sua ação ela tiver como motivação um valor aprendido, e geralmente um valor aprendido dentro do aspecto religioso, a ação social ela tem como base os valores. E a ação social tendo como base a afetividade ou as emoções. Toda vez que aquilo que motiva uma ação social for uma emoção, for um sentimento, essa ação ela é uma ação afetiva, é uma ação social afetiva, porque ele leva como base, como orientação, um sentimento, aquilo que o indivíduo está sentindo. Todas essas questões elas estão organizadas na obra de Weber, e a gente vai destacar aqui a principal obra de Weber, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Segundo Weber, dentro de uma análise histórica, cultural e econômica, Weber vai apontar que o capitalismo moderno ele vai ter a sua gênese, ele vai ser constituído tendo como base a ética das pessoas que praticavam o protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo ele vai surgir no aspecto histórico como uma espécie de contraponto ao pensamento católico medieval. E o pensamento católico medieval proibia que as pessoas elas trabalhassem em cima do lucro. Ou seja, o lucro, que à época era chamado de usura, era tido como algo negativo. A ética protestante vai se organizar de uma forma diferente da ética cristã católica. A ética protestante vai mostrar que o lucro ele é positivo. Em vários momentos, ter lucro e ter sucesso nos negócios, visando esse lucro, é algo positivo do ponto de vista religioso também, porque só os escolhidos poderiam ter esse desenvolvimento todo, só aqueles que Deus teria escolhido poderiam ter esse desenvolvimento todo. Então, a constituição do capitalismo, que tem sua gênese ainda no mercantilismo, ele tem sua raiz cultural, sua prática social inicial dentro da ética protestante de praticar o lucro, praticar a usura como algo positivo. Então note, para Weber entender o capitalismo, entender a dinâmica econômica contemporânea, ele vai analisar o processo cultural de formação dessa nova ideia de que ter lucro é algo positivo. Então note como ele vai utilizar o seu método compreensivo ao extremo para explicar essa sociedade. Então, gente, essa é a explicação sobre Weber. Se você tiver alguma dúvida, dá uma conferida aí na apostila para você deixar bem clarozinho. Se tiver dúvida ainda ao longo das atividades, você vai deixar sua mensagem lá no chat, a gente vai entrar para bater um papo contigo e vai solucionar suas dúvidas, ok? Bons estudos!